Olá, eu sou a Daniela do Bibliotecária Leitora e hoje vamos praticamente dar início ao meu projeto Conhecendo o Desconhecido. Eu falo praticamente dando início porque já teve alguns outros livros que poderiam até mesmo entrar nesse projeto Conhecendo o Desconhecido. Se você não sabe o que eu estou falando, você pode ir lá embaixo no box de informações que eu vou deixar o vídeo de apresentação do projeto. E se você quiser também fazer parte desse projeto, é só fazer. Explicando mais ou menos, assim, bem por cima, esse projeto, então, eu me proponho a ler mais sobre ufologia, sobre os mistérios do mundo, sobre Atlântida, sobre Triângulo das Bermudas, Terra Oca, reptilianos, enfim, tudo isso que ronda o mundo, os mistérios do mundo que talvez nunca sejam decifrados. Esse é um tema que eu gosto muito, mas muito mesmo, e isso assim me atrai demais. Não que eu acredite em tudo, é claro, mas me atrai demais. E o primeiro livro que eu escolhi para começar esse projeto foi UFO, Triângulo das Bermudas e Atlântida, do Peter Nobile. Ele é lançado pela editora Melhoramentos. É um livro antigo, ele é de 1979 e o livro ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte, então, é o UFO, a segunda é Triângulo das Bermudas e a terceira é Atlântida. Eu vou focar um pouco mais nas 2 primeiras partes, porque na terceira parte ele não fala tanto sobre a Atlântida. O autor ele vai fugir um pouco do assunto, vai entrar em outros, enfim, ele não vai focar muito só em Atlântida. Bom, então a primeira parte do livro, né, UFO, ele vai apresentar vários casos de pessoas que disseram que tiveram contato imediato, né, seja de 2º grau, de 3º grau e até mesmo de 4º grau, que assim talvez seja o contato mais estranho e no ponto de vista de algumas pessoas mais bizarros e mais absurdos, né? O autor, ele não para de indagar o leitor. Será que isso está certo? Será que o que a pessoa ganharia se ela estivesse mentindo quanto a essa história? O que a pessoa ganharia além da fama de maluca? Será que a pessoa faz isso, ou uma comunidade inteira faz isso, só para ter talvez, sei lá, um turismo na cidade, né? E o Peter, ele não deixa de indagar o leitor. Em nenhum momento do livro ele dá certeza de alguma coisa. O que eu achei isso muito bom. Porque diferente de alguns outros livros, né? Os autores não fazem isso. O que também eu não acho tão legal assim, porque parece que é uma religião que eles estão pregando. E eu acho que não deve ser assim. Enfim, eu tive que tirar meu óculos porque eu tava percebendo aqui atrás que tava dando reflexo e, né, isso não é muito legal. Então, como eu tava falando, né, o Peter, em nenhum momento ele vai deixar de perguntar pro leitor o porquê de tudo aquilo, o porquê que a pessoa diz aquilo, o porquê que os pesquisadores acham que aquilo lá tá certo ou aquilo lá não tá certo, e tem muito, mas muito exemplo, tem muito caso, tem muita coisa a ser revelada. Um dos casos, acho que é um dos primeiros casos, eu acho que é o segundo caso que tem aqui. Ah, sim, e o livro, ele é completamente ilustrado, mas completamente mesmo. Olha só, é muito bacana. Assim, tem algumas ilustrações que eu fiquei, porque eu leio muito dentro do ônibus, né? E algumas ilustrações eu ficava até meio sem graça, porque são ilustrações bem bizarras, bem toscas mesmo. E assim, às vezes a pessoa que tava do meu lado olhava, sabe? Eu acho que pensava que eu era meio maluca. Tô tentando encontrar uma aqui. Mas aí, um dos primeiros casos, olha só isso. Enfim, né? Um dos primeiros casos é da Dona Rosa. Deixa eu ler aqui. É da Dona Rosa alguma coisa, que eu vou deixar tudo anotado lá embaixo. E já tem também resenha escrita lá no blog. Onde ela é uma senhora de mais ou menos 40 anos.
Aqui tá a ilustração do contato dela. É uma senhora de mais ou menos 40 anos, que vivia na Itália, na época de 1954, se não me engano é de 54 o ano. E diz ela que enquanto ela estava indo para a igreja, era de manhã, a missa iria começar às 8 horas e era 7h30 e tal, e ela estava com o sapatinho dela na mão, porque tinha chovido, tava lama, e a meia também. E ela não queria sujar o sapatinho. E quando ela estava indo para a igreja, ela viu uma coisa estranha. Ela achava que era um meio de transporte, na verdade ela achava até que era um carro da companhia de luz. Porque naquela época, na região onde ela morava, estava começando a chegar a luz por ali. E as pessoas que iam colocar a luz ali, eles iam com os automóveis e tal. Para ela tudo era novidade, né? Afinal era de um local bem afastado. E aí, só que daí ela começou a ir em direção daquelas pessoinhas, né, daqueles seres. E eram seres muito pequenos, com cerca de 1,5 m, 1,5 m não, até menos. E ela pensou, na verdade, até que fossem crianças. Mas quando ela chegou perto, ela viu que não eram crianças, né? Eram seres que estavam com uma roupa parecida com uma farda e eles ficavam tagarelando a todo momento. Ela não entendia nada do que eles estavam falando e aí ela começou a ter mais certeza de que eram da companhia de luz, porque, enfim, podia ser de outra cidade ou até mesmo de outro país e ela não estava sabendo se comunicar. Foi quando um deles pegou a meia dela, da mão dela. E ela ficou muito brava com aquilo, porque, né? Afinal, como assim você está roubando a minha meia? E ele foi até a nave, né? Até o transporte dele e pegou um objeto circular, parecido com um tecido meio de couro, e queria entregar para ela. Só que ela não aceitou e ela queria a meia dela de volta, né? Não temos nada de outro planeta, talvez, porque uma senhora não aceitou um objeto. E aí a pessoinha, enquanto oferecia, né, esse objeto para ela, continuava a tagarelar. Um era bem tagarela, que era esse, e o outro era mais quieto, era mais na dele, diz ela. E ela ficou muito irritada com aquilo, porque depois que ele foi de devolver a meia, ele catou de volta e entrou e foi embora, assim, simplesmente ele pegou, roubou a meia dela, né, e ela ficou muito brava com aquilo. Quando ela chegou na igreja, ela contou o fato para as amigas dela, só que ninguém deu crédito, né? Todo mundo achou aquilo muito idiota. E quando ela foi contar para o padre simplesmente falou: Dona Rosa, eram marcianos. O que eu achei, sério, desculpem-me os crentes nisso, mas eu dei risada, porque assim, 1954, né? Pode ser um pouco de preconceito da minha parte, talvez possa ser, mas eu acho que naquela época e até mesmo hoje em dia tem uma certa coisa assim de, né, você acreditar em marcianos, em extraterrestres, ainda mais pessoas que estão diretamente ligadas com a igreja, né? Mas isso é um outro ponto. E assim, simplesmente o padre falou aquilo para ela, que eram marcianos. Ela tem algumas testemunhas, vamos dizer, de pessoas que viram ela conversando com seres estranhos, não, com seres pequenininhos, e viram também o automóvel que eles estavam. Automóvel. Isso duas crianças viram, né, a Dona Rosa conversando, só que outras pessoas avistaram um objeto no céu no mesmo dia, mais ou menos no mesmo horário. Então esse caso realmente diz aqui no livro que esse caso ele ainda é estudado, porque ninguém tem certeza de nada. Enfim, são histórias que quando o Peter ele termina de contar essas histórias, ele já se pergunta e pergunta pro leitor também, né? Por que a pessoa falou aquilo? Até onde que isso pode ser verdade, né? E todas as partes que você pensa, nossa, mas tem um fio solto aí, você pode
perceber que tal coisa não tá certa, ele vai lá e encontra uma solução para aquilo, ou não, ou o que você achava que estava solucionado não tem solução. Enfim, gente, esse livro aqui, ele é de indagações, ele não é de certezas. Aí ele também apresenta uma das maiores farsas, né, da ufologia, enfim, da pesquisa, né, que é com um moço, que é um caso italiano, um moço chamado Giampiero Monguzzi. Ele era engenheiro e foi em 1952. Diz ele que estava passeando com a mulher dele numa geleira chamada Sersen, e foi quando ele viu um objeto cintilante, né? Até que esse objeto parou e alguém, um serzinho, saiu de dentro desse objeto e rondou e sumiu atrás, e simplesmente a nave, né, o objeto balançou um pouco e foi embora. E ele tira fotografias. Então essas daqui são as fotografias. Não sei se tá dando pra ver direito, você tá focando aí. Só que aí foi um grande alarde, né, na comunidade científica, né, para os pesquisadores e tal. Só que é claro que nem todo mundo acreditou. E quando eles foram mais a fundo, e depois que pressionaram bastante o Giampiero, ele acabou confessando de que tudo aquilo que ele falou era uma farsa. Por quê? Ele queria ingressar na carreira de jornalismo e ele queria ter uma matéria já assim, boom, né, de matéria. Só que é claro que não foi isso que aconteceu, né. E aí a gente tem uma parte aqui nesse livro que, senhor, sério, eu senti arrepio na hora que eu li. Porque tem alguns relatos de pessoas que dizem que tiveram contato imediato e que eram seres muito violentos, que eles tinham armas, que eles tinham lasers, enfim, né? E eu vou ler uma partinha aqui, sério, eu fiquei com medo dessa parte. O chefe da família narrou, por exemplo, este incidente. Durante o assédio, não avistando mais os seres, abriu cautelosamente a porta para dar uma espiadela. Súbito, uma mão acariciou-lhe os cabelos. O homem se virou a tempo de distinguir uma mão provida de garras sobre a sua cabeça. Sem pestanejar, disparou o fuzil naquela direção e uma criatura desabou do teto, fugindo em seguida de gatinhas. Sério, eu li e me arrepiei de novo, porque imagine, você está de boa na sua casa e credo. Então, e aí, claro que nós temos também casos brasileiros. Eu acho que aqui ele cita 2 ou 3 casos, se não me engano. E tem o caso mais conhecido, que é um dos casos mais conhecidos mundialmente, porque ninguém até hoje sabe se é verdade ou não, que é do Antônio Vilas Boas. Tem um canal na internet que eu não lembro qual que é o nome, mas eu vou deixar o vídeo lá embaixo, onde eles contam, né, essa história um pouco mais detalhada. É um vídeo de mais ou menos 7 ou 8 minutos, onde ele conta os detalhezinhos e tal, só que aqui eu só vou falar por cima, porque, né, senão o vídeo já vai ficar gigante. Na verdade já tá gigante, e eu só tô na primeira parte do livro. Diz o senhor Antônio Vilas Boas, ele era um agricultor, e isso aconteceu em 1957, ele é de Minas Gerais, e ele diz que ele teve um contato imediato, porque o que aconteceu? Ele tinha acabado já de trabalhar, se não me engano, de fazer uma colheita, enfim. E quando ele se recolheu pro quarto, né, ele já ia até mesmo dormir, ele viu uma luz no céu, uma luz descendo nas plantações dele. E ele ficou curioso o que era aquilo e abriu a janela. E ele percebeu que era uma luz muito forte. E ele ficou com medo, fechou a janela e percebeu que aquilo lá acabou se aproximando da casa dele. O que acontece é que os seres pegaram, né, o senhor Antônio e levaram para dentro da nave.
E lá eles começaram a fazer testes, né? Eles fizeram alguns exames, se é que se pode dizer assim, porque vai saber como que acontece essas coisas em outro planeta, né? Mas eles começaram a fazer alguns tipos de exames e tal. E o mais bizarro, eu posso falar bizarro, porque até mesmo aqui no livro o autor chama de bizarraria, né? Diz ele que teve relação sexual com uma tripulante. Né? E aí nós temos um momento de silêncio, porque é uma coisa um tanto, mas tanto esquisita. E nesse vídeo que eu tô falando pra vocês, assim, tem comentários extremamente absurdos, né? Nossa, isso daí foi uma desculpa porque ele pulou cerca. Ah, isso daí não é não sei o que, tá, enfim, tem aqueles comentários idiotas que a gente sempre vê. É claro que tem muita gente que acredita nisso, afinal, ele não tinha, né, segundo os médicos que depois examinaram ele não tinha nenhum distúrbio psicológico e ele detalhou muito bem. Ele foi muito observador, ele contou detalhes de dentro de uma espaçonave, contou detalhes das roupas, contou detalhes do timbre de voz, enfim, ele contou detalhes de tudo. E por isso, esse é um dos casos mais famosos que você tem notícia de contato imediato de, se não me engano, 4º grau. Desculpem se eu estiver errada, mas eu acho que é 4º grau. E, enfim, gente, a primeira parte do livro é essa. É claro que ele tem muitos outros casos, e casos muito estranhos, por sinal, mas, né, o vídeo já tá enorme e eu ainda tenho que falar das outras duas partes. Então vamos às outras duas partes. Triângulo das Bermudas. Se você acredita piamente de que existe algum fenômeno sobrenatural que ronda aquela área do Atlântico, que é denominada Triângulo das Bermudas, esse livro ele vai acabar um pouco com a sua imaginação, que foi o que aconteceu comigo. Eu acredito muito em coisas, enfim, que podem ser que aconteçam. Acho que é muito Doctor Who na minha vida, não sei, mas eu acho que não só de seres de outro planeta, mas seres de dentro do planeta. Eu acredito em algumas teorias, né, não todas, lógico, mas Triângulo das Bermudas foi uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. E por quê, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, gente, me desculpem. Pra quem não sabe do que eu tô falando, Triângulo das Bermudas, ele é uma região que forma mesmo um triângulo e fica no Atlântico. E nessa área acontecem muitos acidentes aéreos e de navios, que fugiu a palavra agora, e enfim, vocês me entenderam. Onde aviões somem, navios somem também, enfim. E aí os pesquisadores, eles acham muito estranho, mas por quê? Alguns pesquisadores, lógico, não todos, porque aqui tem a, enfim, desmistificação de tudo isso, segundo alguns pesquisadores. Nessa parte eu vou ficar neutra, porque eu realmente não sei mais o que pensar depois que eu li esse livro. Mas alguns pesquisadores dizem que nessa área do Triângulo das Bermudas acontece algo estranho, alguma força estranha, onde a bússola fica esquisita, onde o piloto do avião ou o capitão, eles não têm mais noção de onde eles estão, onde tudo perde sinal, onde, sabe, enfim, coisas muito estranhas acontecem. Aí tem a outra parte da história também, que diz que é claro que acidentes acontecem mais nessa área, afinal essa área, ela é uma área que tem muita rota, né? E acontecem mais acidentes porque tem mais movimento nessa área, né? Então seria uma coisa meio óbvia, estatisticamente e tal. Só que tem algumas coisas que são estranhas, porque vários relatos, né, tem uma pequena parte das últimas palavras do piloto, por exemplo, do avião, que fala que eu não sei onde estou. E quando ele entra em contato com a torre mais próxima, a torre
fala pra ele procurar o oeste dele e tal. E ele simplesmente fala que ele não sabe onde é o oeste, que o mar à frente dele está estranho, que há uma grande parede branca na sua frente. E sério, cara, se você não fica arrepiado com isso, é uma coisa muito estranha. Aí, claro, vem as explicações, que se você não quer saber, pule pelo menos, sei lá, 1 minuto desse vídeo, porque vem as explicações, as possíveis explicações, né? Porque nada aqui é certo, estamos num território misterioso. Ele dá uma das opções, né, de, sei lá, isso aí não é um mistério e tudo isso pode ser explicado, são os buracos azuis. O que são os buracos azuis, né? Aqui ele vai explicar como sendo uma parte dentro do oceano onde tem cavernas submarinas, né? E nessas cavernas há um grande vórtice, fugiu a palavra. Há alguns tipos de ondas que vão puxando, né, as embarcações, só que são embarcações menores, é bom deixar isso claro. E essas embarcações, quando passam ali por dentro, elas vão parar onde? Em uma ilhota. E até mesmo ele conta um dos casos aqui que foi uma coisa até meio engraçada, que uma vez aconteceu isso, que as pessoas dessa ilhota não estavam, né, acostumadas com tubarões, eles não tinham tubarões ali onde eles viviam. E um desses fluxos, né, acabou puxando um tubarão ali do oceano e levando para essa ilhota, o que apavorou muito os habitantes. Mas pode ser, né, essa é uma das opções, que pode ser que tenha acontecido alguma coisa do tipo. Mas, como isso acontece com barcos pequenos, iates, e as grandes embarcações, né? Porque são embarcações grandes que somem. Uma das partes aqui fala que, deixa eu ver, só que daí é um avião, gente, desculpa, estou misturando as bolas aqui. Avião com 42 pessoas, ainda assim é uma coisa grande. São, enfim, embarcações grandes, são aviões grandes que, mesmo que tenha dado algum tipo de problema, né, só se foi uma onda muito grande que bateu, que arrebentou em cima do navio, ou um tsunami, eu não sei se isso é possível em alto mar, mas ele cita uma hora um tsunami. Eu não fui pesquisar isso pra saber certinho, mas ele cita, né, tsunamis e tal. Os aviões podem estar voando baixo e os tsunamis acabam engolindo, né, os aviões e tal. Ok, vai engolir, vai quebrar a onda diretamente, vai quebrar em pedaços e aí sim vai puxar. Só que, por que ainda existe esse mistério? Por que não deram certeza de nada? Ok, o oceano é grande, tudo é muito grande dentro do planeta Terra, mas, né, não vão encontrar nada. E ainda assim, depois de ler essa parte, né, dos buracos azuis e tal, eu fiquei ainda assim com minhas dúvidas, né. Ele fala um pouco também sobre possíveis tufões, furacões, que pode ser essa parede branca. Tem um nome específico que eu vou deixar aqui na tela, um nome específico que ele fala que é um tipo de tempestade que chega de repente, passa 2 horas e ela vai embora de repente. E isso é uma coisa que é um fenômeno que acontece ali naquela região do Triângulo das Bermudas, o que também seria uma possível solução, né, para os casos. Enfim, essa é a segunda parte, né, do livro. E agora vamos para a parte da Atlântida. Como eu disse, Atlântida, ele, nessa parte, na terceira parte, né, que ele fala sobre Atlântida, ele não vai focar tanto em Atlântida, nos mistérios que rondam, né, toda essa lenda, talvez, mas ele vai falar mais sobre Platão. Né? Então, essa parte, pra mim, foi um pouco mais maçante, porque eu não acredito tanto assim em enfim, continente perdido, né? Não sei, é porque também eu não tenho tantas informações assim. Mas ele vai
falar um pouco de onde que surgiu essa lenda, né? Que foi com Platão, que Platão descreve no seu livro Diálogos, descreve muita coisa sobre a Atlântida, como que era a Atlântida, por que que a Atlântida foi afundada, qual que é a lenda por cima disso, já que, né, segundo Platão, os deuses ficaram enfurecidos com o comportamento dos habitantes de Atlântida e acabou afundando todo aquele povoado, né? E aí chega Aristóteles, que ele, é claro, vai acabar com a teoria de Platão e vai falar que não, que é tudo mentira e que isso daí é invenção dele, que ele tirou isso daí de outras lendas, que ele simplesmente tá inventando historinha, né? Como ele não fica muito nessa parte, o Peter Neville não foca muito nessa parte, né? Ele também vai falar um pouco sobre algumas civilizações perdidas. Fala sobre, bem por cima, tá, gente? Por isso que eu não estou focando muito nessa terceira parte, porque ele corre muito com essa parte. Eu não sei se ele tava com pressa de terminar o livro, eu não sei o que acontece, mas ele corre bastante com essa parte mesmo. Então até pra mim algumas coisas ficaram um pouco confusas e eu vou ter que procurar em outros livros, né? Porque aqui também não tinha muita coisa não. Mas ele vai falar então sobre as civilizações perdidas, civilização maia, civilização asteca, aquele mapa super famoso de Piri Reis, que sério, essa parte eu fico muito encantada. Pra quem não conhece, é um mapa muito antigo, mas muito antigo mesmo, que o cara simplesmente ele desenhou na época, não vamos nos esquecer. Na época não existia nenhum tipo de tecnologia, né, para ele desenhar os continentes todos certinhos. E isso é um mistério até hoje. Foi desenhado em 1513. Não, desculpa, gente, não foram todos os continentes. Aqui. Ele era um cartógrafo turco que o mapinha foi desenhado em 1513. Ele surpreendentemente representa a Antártida e a América do Sul tal como eram antes da última glaciação. E esse daqui é um mapa. Não sei se dá para ver aí, mas é um mapa muito bacana. E aí você fica se perguntando, né, como que o cara desenhou esse negócio assim, puf, ele teve sei lá, desceu o santo ali nele e ele simplesmente desenhou, né? É uma coisa muito legal. Enfim, aí ele vai contar mais sobre, mais não, na verdade ele vai passar um pouquinho por cima, assim, ele vai falar bem por cima mesmo desses outros mistérios, né? E aí cabe a nós corrermos atrás desses outros mistérios. E é isso, nossa, o vídeo ficou muito gigante, tenho certeza, porque eu já pausei essa máquina não sei quantas vezes, mas é um livro muito legal, um livro pra quem gosta do assunto, que eu indico pra caramba, porque traz muita informação e deixa você com mais dúvida do que quando você chegou até ele. Então, gente, mas eu acho que isso que é legal nesse tipo de livro, né? Não dá certeza de nada, afinal ninguém tem certeza de nada. Então, como eu falei antes, diferente de alguns autores, diferente do Benítez, por exemplo, Benítez, ele simplesmente coloca alguns assuntos como certeza, né? E não fica tão bacana, fica até meio cansativo, porque ele prega tanto aquilo como uma religião que fica muito cansativo, que daí você começa até mesmo a tirar sarro do cara, porque, né? Enfim, gente, esse foi o meu vídeo super longo, oficial, né? O primeiro oficial do projeto. Meu projeto Conhecendo o Desconhecido. Mais uma vez acabou o tempo da minha máquina, que esse vídeo, como eu falei, já está gigantesco. Desculpa se eu fui repetitiva até aqui, se eu fui chata, cansativa e um pouco animada demais até aqui. E eu fui dar uma pesquisada agora no estante virtual e tem esse livro lá por R$6,50, mais o frete dá uns R$13. E até R$25, se não me engano. Eu comprei o meu, na verdade eu comprei na loja assombrado.com.br
que é do Matheus e da Ana, que eles também têm canal aqui no YouTube. Eles têm a loja deles totalmente especializada nesse tipo de assunto, por sinal o canal deles também é muito legal. E eu paguei no meu livro, eu acho, se não me engano, R$35 já com frete. Como ele é, de certa forma, de um sebo, né? Ele veio mesmo desgastado, amarelado, mas não está fedido, graças a Deus. E é isso, se você ficou interessado, tem na estande virtual e o preço está bem bacana, porque tem livro desse tema que é muito caro. E esse daqui ainda tá com um preço bem legal. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar, de comentar também se você está gostando desse projeto, se você tem alguma sugestão de livro também, ou de filme, né, quem sabe, nesse tema, deixa pra mim nos comentários. E tchau, até o próximo vídeo.